Fala, hein, brabos! Brabos, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Acho que vocês vão gostar desse conteúdo. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como analisar um ativo. Análise é com S, né? Tá certo. Então, vamos lá. Primeiro passo, você precisa escolher qual ativo você vai analisar. Cada um tem um jeito de escolher. O meu jeito, eu uso uma ferramenta aí de alta precisão, que vocês já conhecem, são os meus robôs aí de análise on-chain, um monte de outras coisas que já me dão aqui um ativo que acabou de plotar no gráfico diário, um sinal de força compradora significativo aí para a gente pensar em swing trade. Quem assiste às lives sabe que a gente consegue passar para vocês aí todos os dias esse tipo de novidade. Então esse é o primeiro passo, tá? Primeiro passo é escolha do ativo. E por que eu escolhi esse? Porque eu quero operar esse ativo para tentar pegar o início de uma tendência de alta nele. Depois que eu encontrei o ativo, galera, sem nenhum indicador na tela, primeiro passo é tentar achar uma linha de tendência de baixa. E eu sempre faço o primeiro traçado dessa linha no gráfico diário. O que é uma linha de tendência de baixa? Vocês sabem, né? Uma linha que volta e é retestada durante uma movimentação de baixa. Geralmente eu vou fazer no diário, aí eu desço para 3 horas. E aí o meu objetivo no 3 horas é tentar tornar essa linha aqui mais precisa. E o que significa torná-la mais precisa? Primeiro eu gosto de pegar o corpo do candle mais alto, então o corpo que a gente está usando como referência é esse. E aí a primeira coisa que eu tento fazer é ajustar essa linha para que ela trace um movimento que pegue aí o máximo de toques possível. Vocês veem que às vezes rompe? Então onde que eu estou olhando, né? Vamos chegar lá para trás. Eu estou vendo esse movimento e eu queria que pegasse essa sombra. Eu também queria que pegasse esses corpos, queria que pegasse melhor essa região, então ainda dá para baixar mais um pouquinho. Isso aqui é feito no olho mesmo, tá? Isso aqui não é uma referência absoluta, mas isso aqui é um elemento para ser considerado na minha análise. Então pronto, agora eu estou satisfeito com ela, eu venho aqui e travo. E por que eu faço essa análise? Porque enquanto eu estiver acima da ruptura, isso me interessa, tá? E aí uma vez que eu fiz isso, eu já tenho aqui uma estrutura de preço bem determinada. Vocês veem que a gente teve uma falsa ruptura nessa região. É assim que eu vou enxergar essa estrutura de preço. E aí agora, quando a gente volta lá para o nosso robô, vocês começam a perceber que foi justamente quando isso rompeu que a nossa inteligência artificial começou a dar sinal de força. Sinal esse que foi reforçado 2 dias depois e que hoje ainda está sendo mantido. Agora que eu tenho essa estrutura, eu quero entender aqui o que está acontecendo com o preço. E eu, particularmente, atualmente, estou usando uma coisa chamada Smart Money Concept, que eu explico aí no curso que a gente está fazendo, e vocês também conseguem encontrar vídeos na internet. Eu quero entender a estrutura de preço desse ativo aqui no gráfico diário. Deixa eu ver aqui se está tudo em ordem, se estamos funcionantes. Beleza. Então vamos lá. Se você não sabe o que é Smart Money Concept, vale a pena você dar uma estudada em vários cursos que estão disponíveis na internet e eu vou deixar o link aí na descrição. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar são os elementos mais óbvios em que houve uma quebra de estrutura. Então, se tem uma quebra de estrutura aqui, que eu simplesmente supus, tá? Isso aqui eu não analisei. Eu supus que aqui a gente perdeu essa região e houve uma quebra de estrutura. E agora eu começo a minha análise candle a candle para tentar entender o que está acontecendo nesse preço. Ah, mas você sempre volta até o início do movimento de preço do ativo? Não, mas como hoje eu estou explicando para vocês como eu faço, acho que tem valor. Então aqui vocês veem que houve uma ruptura, um pequeno pullback, e aí a gente continua o movimento de força com um segundo pullback. Esse aqui venceu uma lateralização que leva a uma queda de preço com um pullback pouco significativo. A gente tem uma outra queda de preço importante
criando um desbalanceamento de preço, tá? Ordens em cadeia de venda com domínio vendedor, criando um preço muito barato em relação ao preço justo do ativo. E eu já estou usando vários conceitos, né? Fair Value Gap, preço justo, imbalance ou desbalanceamento que ocorre quando você tem uma ordem de compras, order block. E aí eu vejo essa queda, só que depois dessa queda eu começo a ver um pullback mais forte. E esse pullback aqui faz as pessoas pensarem: opa, será que realmente o preço vai continuar subindo ou vai continuar descendo? Que estranha essa movimentação. E aí eu quero chamar a atenção para vocês para esses dois candles. Por quê? Porque o que você vê quando você dá um zoom in aqui, eu estou olhando e já consigo notar, é o seguinte: o preço desceu, subiu um pouco, voltou a descer e depois ele subiu de novo, tá? Para continuar aí uma lateralização que depois subiu mais. Então essa estrutura de preço aqui me mostra uma indecisão de preço que vai levar muitos agentes a errarem. E quando você tem esse tipo de estrutura, quando ela é rompida, a gente chama isso de indução. É uma indução ao erro. Quando eu acho o inducement, eu acho o meu fundo. E quando eu acho o meu fundo verdadeiro, eu sei que novamente eu estou. Opa, peraí. Que novamente eu estou, ao romper essa região, com uma nova quebra de estrutura. Pô, Brabo, mas eu não faço ideia do que você está fazendo. Então, você precisa estudar Smart Money. E a gente vai fazendo aos poucos um curso. Agora, olha o que aconteceu. Veio caindo, subiu um pouco, desceu de novo e aí rompe para cima. Você pode sim dizer que aqui possivelmente houve a indução a erro de muitos agentes, porque essa queda, com essa subida, uma nova queda pequena, com uma nova subida, com uma queda de novo para depois subir, isso aqui poderia ser uma região de indução ao erro. Mas para não ter dúvida, uma vez que a gente não vai usar essa região do gráfico, eu posso dizer que a nova indução ao erro aconteceu aqui. Então aqui eu tenho uma outra indução no gráfico diário. Quando eu descubro a indução, eu sei que o fundo anterior é o fundo verdadeiro, que leva à quebra de estrutura. E aqui eu tenho uma nova estrutura de preço. Vejam que nesse candle ele foi rompido e o rompimento de uma estrutura depende de um fechamento abaixo dela. Então aqui a gente tem aí um fundo formado com uma quebra de estrutura nova formada. Vocês notaram uma coisa? Quando eu faço uma coisa, ó, eu consigo travar ela. Vocês usam Shift, tá? Para traçar a estrutura ajuda bastante. Segurar Shift aí na hora para evitar encheção. Agora o preço começa a ter um padrão um pouco mais interessante, menos óbvio. Porque aí vocês vão notar que a construção de estruturas de preço ela envolve um certo grau de subjetividade. Então, aqui a gente criou uma quebra de estrutura e agora, depois que a gente tem uma quebra de estrutura, a gente procura por uma indução ao erro. E aí você vai me falar, onde está a indução ao erro em todo esse movimento? Vão haver diferentes teorizações sobre isso. Mas vocês estão vendo que esse movimento fez um pullback aqui e que depois ele desceu, subiu, caiu de novo, subiu, caiu de novo, subiu, caiu de novo, subiu. Há quem fale, para você criar uma indução, você precisa considerar um pullback que aconteceu depois da quebra de estrutura. Mas eu acho isso aqui uma grande bobagem. Porque se, por exemplo, criou-se um pullback aqui e o preço viesse direto, isso aqui já induziria muita gente ao erro e também seria válido. Se a gente tivesse qualquer tipo de estrutura de preço que viesse diretamente para baixo, para cima no caso, sem formar pullbacks pós quebra de estrutura, você tem uma indução ao erro também, tá? Então é assim que eu analiso. Como eu disse, tem um grau de interpretação que sempre você vai ter que ter, mas de qualquer maneira, nesse caso, a gente teve aqui uma ruptura com um rápido pullback, com uma nova ruptura que tenta buscar a liquidez desses candles e rompe aqui para cima neste momento. Ah, mas eu não acreditei nesse aqui como indução. Quando ele veio até aqui, perdendo essa mínima, perdendo essa região, aí você pode dizer que aqui com certeza uma indução ao erro aconteceu, tá?
Fica ao gosto do freguês, eu vou deixar esta indução. Se você tem uma indução ao erro aqui, você pega o ponto mais baixo que você encontrar e já sabe que esse aqui é o novo fundo, importante aí para o movimento. E o nosso topo, galera, é o topo referente ao momento anterior à quebra de estrutura, que seria aqui, né? Por que você não está colocando? Porque, porque eu sei que não foi utilizado, porque aqui eu já vi que houve uma quebra antes desse topo ser acionado, então eu tenho aqui mais uma quebra de estrutura. E agora que eu tive essa estrutura sendo quebrada, eu já sei que o meu ponto de choque ou de change of character vai ser nessa região aqui, tá? Pela minha avaliação. Ah, mas e se ele rompesse? Tá, mas ele não rompeu, então vamos tentar achar o inducement depois da ruptura. Isso aqui a gente ainda nem. Eu tô indo, dando um passo na frente da carruagem. E agora aqui eu noto e mostro para vocês o que, que eu considero como indução. Isso aqui para mim claramente é um inducement. Por quê? Porque você teve um pullback antes da ruptura e depois você volta para buscar a liquidez da galera que abriu um short aqui. Depois você ainda vai ter uma outra busca de liquidez interna que vai vir nesse pavio aqui. E aí você com certeza já teve aí um número suficiente de enganações de preço para fazer com que o preço, se quisesse continuar descendo, descesse. Só que aí o que aconteceu é que ele rompeu para cima, mudando a estrutura, que antes era de baixa, e agora está sendo uma estrutura de alta. E aí, quando vocês olham isso daqui, dois fundos, né? Formando aí. Vamos lá, vamos marcar os fundos. No dia a dia eu não faço isso, tá? Mas é mais para hoje, aproveitando aí que a gente está fazendo uma análise em conjunto, a gente vai delimitando aí onde que estão os topos e fundos, tá? Para vocês terem uma ideia de como a gente opera o mercado. E aí o que eu quero mostrar, por que, que eu tracei agora? Por que, que eu fiz questão de fazer isso? Porque eu quero mostrar para vocês que aqui é uma típica estrutura de lateralização e o Smart Money ele não tem um nome para uma estrutura lateral. Ele tem estrutura de baixo, estrutura de alta. E quando que você sabe que isso aqui é uma lateralização? Primeiro sinal são BOS aí pouco significativos. Então aqui a gente teve uma ruptura e já teve rapidamente aí um recuo de preço, o que mostra que essa tendência está um pouco mais fraca. E depois disso você teve a ruptura para cima fazendo um choque. Então aqui de duas uma, ou a gente vai lateralizar ou a gente vai começar a ver uma ruptura do padrão de preço. E aí olha o que aconteceu. O preço continua, faz um pullback, depois de ter subido, ele volta para retestar essa região, sobe de novo e volta e caça a liquidez de algumas pessoas que vieram aqui. Para mim, Paulo, brabo, isso aqui já é uma indução e eu já estou autorizado a operar. Para algumas pessoas mais conservadoras, talvez elas prefiram dizer que eu preciso de uma real indução de movimento, ruptura para baixo, quebrando a expectativa. Uma pessoa mais conservadora marcaria aqui, ó, a indução ao erro. E só depois da indução que a gente está autorizado a operar. Vocês veem que assim, isso tudo vai sempre envolver uma interpretação. Porque para mim isso aqui já é uma indução em si. Porque eu tenho um movimento de alta, um recuo que engana, uma subida que convence e um reteste que estopa. Para mim, isso aqui já é mais do que suficiente para eu falar em indução ao erro. Mas para a gente simplificar, e qual que é o impacto de eu falar que isso aqui é uma indução? Aí que vem o pulo do gato. Olha que legal. Se eu considero isso aqui como uma indução, eu já considero isso aqui como um topo, isso aqui como uma nova quebra de estrutura. E se isso aqui for um novo BOS, eu já considero que agora a mínima formada depois dessa região, que foi o próprio inducement, é uma região de possível choque. E aí, se eu deixo um choque aqui nessa região, depois dessa quebra de estrutura, eu tive uma nova indução ao erro aqui, e aí eu tive um choque super curtinho. Aí você vai falar, pô, mas aí você está forçando a barra, né? É assim que eu opero.
tá? Para mim isso aqui já seria sim um choque, porque para mim já houve a indução, já houve a quebra de estrutura, já houve a formação de uma onda de indução ao erro e já houve uma reversão. E quando eu vejo essa reversão aqui, vocês vão falar: "Caramba, mas suas reversões estavam super longas e agora elas ficaram super curtas". Ficaram sim. E aí o que acontece é que agora o movimento se inverte, né. Deixa eu ver se estamos online ainda. O movimento se inverte e a gente começa a olhar de ponta cabeça. Olha o que aconteceu. A gente teve uma ruptura e buscou lá embaixo, inclusive perdemos essa região aqui. Só que depois de fazer isso e a sardinhada acreditar que o movimento ia explodir, o preço voltou até aqui. Depois vai de novo para baixo e volta até aqui. Depois vai de novo para baixo e volta até aqui. Para mim, toda essa região aqui tem um quê de indução ao erro. Há quem diga que a indução precisaria vir e buscar um pouquinho mais de liquidez, porque estoparia muita gente. Ou então, precisaria buscar uma liquidez aqui, estoparia muita gente. Mas eu acho, a minha concepção de inducement é uma movimentação de preço que engana. E para mim, o movimento que subiu até aqui, voltou, fingiu que ia de novo, voltou e fez essa lateralização, pode sim ser considerado como uma indução. Então eu marco. Para mim, aqui houve uma indução. E aí, se houve uma indução, esse é o novo topo, aqui o novo fundo, aqui tem uma nova quebra de estrutura. Se isso aqui é uma nova quebra de estrutura, eu tenho aqui a possibilidade de observar novamente o padrão de preço para ver uma nova quebra. E aqui a gente teve um pullback importante, mas o preço vai, fica nesse vai, não vai. Aqui a gente retesta esse pullback, mas veja que aqui, isso aqui não me convenceu como indução. Porque aqui eu não assustei ninguém quando esse movimento aconteceu. Para mim está com mais cara de lateralização. Então, onde que realmente há uma indução ao erro? Quando a gente volta a retestar essa região, a gente começa a acreditar, sim, que houve uma indução. Seria melhor se a gente conseguisse aí fazer algum tipo de estruturação aqui que desse para a gente um candlezinho para cima? Seria melhor. Então, aqui fica a critério do freguês. Para mim, isso aqui é suficiente para mexer bastante com a cabeça da sardinhada. Então, para mim, aqui é um inducement válido. E se isso aqui é um inducement válido, aqui seria assim uma raspagem de liquidez. E aí eu consigo ver aqui uma nova quebra de estrutura. Aí, agora, talvez eu possa explicar para vocês um outro caso particular. Não, não vou explicar. Mas vocês estão vendo, por quê? Porque não aconteceu aqui. Vocês estão vendo que ele veio buscar e aqui ele fechou abaixo. Mesmo se ele tivesse fechado acima, para mim isso aqui seria sim uma quebra de estrutura. Porque uma quebra de estrutura, teoricamente, ela envolve ali um fechamento, né, acima do topo. Isso aqui é uma quebra de estrutura típica aí no movimento de alta. A gente está no movimento de baixo, então ela tem que fechar abaixo. Agora, pensando no movimento de alta também, isso aqui é considerado uma caça de liquidez, né? A famosa liquidity sweep. Fazer assim, ó, para dar para abordar um pouco melhor, né? Isso aqui é a tal da liquidity sweep, porque eu vim buscar liquidez, mas não fechei acima. Só que existe um caso especial que eu particularmente utilizo, também vai ter quem discuta, mas se eu tenho a caça de liquidez e depois uma nova caça de liquidez, isso aqui para mim confirma um movimento de alta. E aqui, como a gente teve uma caça de liquidez, depois outra caça, isso aqui já seria uma ruptura de movimento de baixa, tá? Tô falando para vocês do jeitinho que eu faço, sem esconder o ouro. E aí vocês vão falar, pô, mas qual que é o impacto de você ser altamente permissivo nos seus inducements e altamente permissivo nas suas quebras de estrutura? Eu fico mais vulnerável a falsos choques,
porque mais regularmente eu estabeleço regiões de choque curtas. Por outro lado, eu vejo rapidamente estruturas de preço e capto movimentos de curto prazo, tá? Mais rápido. Por que que eu faço assim então? Porque o mercado de cripto é muito volátil. Então eu prefiro ser mais permissivo. E aí olha o que aconteceu. A gente veio, rompeu, voltou, rompe para baixo e depois explode para cima. Para mim aqui, eu tive uma nova indução ao erro. E se eu tive uma nova indução ao erro, aqui eu tive uma nova quebra de estrutura. E essa quebra de estrutura depois dessa busca de liquidez dupla já me deu aí a formação de uma novo break of structure, né? E aí eu já estou pronto para olhar isso aqui como um primeiro pullback. O preço derrete, sobe de novo, não revisita nada. E agora sim, por mais que eu goste desse movimento, é difícil falar que houve mesmo um grande pullback. Sabe onde que você pode identificar um pullback nessa estrutura de preço que faria sentido? Sim, aqui, ó. Isso aqui poderia ser considerado um inducement. Nossa, esse cara tá viajando. Mas vocês conseguem entender o que que esses 4 candles significam? Então eu vou desenhar. Esse candle aqui que me interessa. Vou desenhar aqui ao lado. Olha só, ele começou nessa altura, aí ele veio até embaixo e fechou aqui. O candle seguinte subiu de volta e desceu até lá embaixo. Ainda fez um movimentozinho aqui de lateralização. O candle seguinte pode ter descido de novo e subido. A gente precisaria ir para um time frame menor. Mas o que me parece mais provável é que ele veio até aqui, buscou essa liquidez e depois a gente teve aí vários candles subindo até aqui, certo? E é isso que eu estou fazendo para depois o preço cair, tá? Então essa é a estrutura de preço que está sendo contada por esses 5 candles aqui, ó. E aí eu pergunto para vocês, isso aqui houve uma caçazinha de liquidez aqui, esse aqui era um pouquinho na mesma linha. Vocês acham que nesse movimento de preço, isso aqui pode ser considerado um inducement válido? Para mim, claramente sim, tá? E se isso aqui é um inducement válido, eu sei que essa ruptura aqui foi uma nova quebra de estrutura, e eu sei que agora, a partir daqui, eu tenho um choque, né? E aí vocês vão ver que mais um movimento brusco acontece, e olha esse candlezão, foi até lá embaixo, voltou, agora a gente ficou fazendo inside bar infinito aqui. Como assim inside bar infinito, brabo? Tudo isso aqui nada mais é, opa, uepa, do que um movimento inteiro engolfado por esse grande candle. Conseguem perceber isso? E por que que isso é relevante? Porque significa que aqui a gente só é como se a gente considerasse só esse candle, todo o resto é sem importância do ponto de vista da análise de estrutura. E aí a gente vem, faz essa lateralização toda e faz uma nova indução a erro que vocês podem achar em vários lugares. Vocês podiam colocar aqui, faria sentido, inclusive, vocês colocarem aqui. Se vocês forem mais cautelosos, vocês vão dizer que foi aqui que aconteceu a indução ao erro. E aí, basicamente, a gente tem aí uma estrutura ainda de baixa no gráfico diário, em que esta região precisaria ser rompida, e aí eu sempre coloco até o dia 30. Eu gosto de fazer essas minhas análises do diário por cerca de um mês aí. Depois eu preciso revisar, né? Eu gosto de revisar mensalmente as análises. E aí aqui eu tenho então uma possível quebra de estrutura para a continuidade do movimento de baixa. E por outro lado, se eu romper esta região de preço, eu vou ter um choque, ou seja, a reversão da tendência para uma movimentação de alta, tá? Pronto, agora deixa eu apagar isso aqui que eu mostrei para vocês. Ó que belezura! Essa é para mim a história da estrutura de baixa.
eu tive aqui um movimento claro de queda. Nesse momento eu dei um sinal falso de reversão, e foi para mim sim um sinal falso de reversão, só que a gente pegou esse sinal de reversão depois como falso muito rápido por causa desse BOS. E aí a gente viu toda essa estrutura de baixa, e agora a gente está numa região de preço que nos permite afirmar que a gente está aqui ainda numa estrutura de baixa do diário. Essa é a primeira coisa que eu faço na minha análise. Deixa eu ver se não travou. Não. Beleza. Agora, a segunda coisa que eu tenho que fazer é estudar neste movimento aqui quais são as regiões que nos interessam ou que me interessam para pensar aí numa eventual entrada em short. E aí, galera, vamos lá. Order block básico, tá? Se você não sabe o que é order block, pega para estudar, joga aí no YouTube, qualquer vídeo vai te explicar. Se você quiser ter um pouquinho mais de paciência, você vai conseguir fazer isso comigo. Mas tem que aguardar até o curso ficar pronto aí, porque eu estou falando devagarinho, né? Um dia de cada vez. Mas um order block nada mais é do que uma região de preço que antecede um movimento de desbalanceamento mais brusco ocasionado pela movimentação aí de grandes agentes institucionais, tá? Muita gente vendeu depois dessa região, então isso aqui é considerado uma região de importância que tende a ser revisitada como foi, tá? E aí o que eu estou querendo entender com esses order blocks? Eu quero ver quais são as principais regiões que o preço pode vir a revisitar com alta probabilidade de, ao revisitá-las, voltar a reverter para um movimento de baixa. E esse artigo em particular, ele é muito bom de fazer porque está muito fácil de achar order blocks. Só que da mesma maneira como eu expliquei para vocês esse inducement aqui, que exigia esse aqui, né, que exigia aí uma visão meio de laser de raio-x, existem alguns order blocks que também precisam. Vou dar um exemplo. Esta região aqui, muitas pessoas vão dizer que nesta região o order block seria delimitado por esse candle. Só que vocês concordam comigo que esse candle é um inside bar deste grande candle aqui? Então eu prefiro entender o order block como toda essa estrutura de preço. Então agora eu já tenho aí os principais elementos do gráfico diário que vão me fazer entender essa estrutura em zonas que tendem a ser resistências. E eu faço a mesma coisa para baixo, se houver, só que aqui não teve formação de nenhum order block, não tem fair value gap, tá? Vamos ver se teve algum outro order block aqui que a gente consegue caçar e que tem importância? Me parece que não. Então pronto, agora está quase pronta a nossa estrutura de avaliação do gráfico diário, tá? Qual que é a última coisa que eu faço? Eu uso um indicador, vocês podem copiar esse indicador escrevendo isso aqui, ó, chave NB, chave Indicator Institutional Volume Candle. Quem fez isso aqui foi um brasileiro, um youtuber, aliás, um youtuber que é um brabo, que chama Noob Shark. É um trader muito bom e gente boa, parece ser muito gente fina pelos vídeos. Ele que fez, é um matemático e físico, e o cara é brabo mesmo, tá? E eu uso esse indicador porque eu adoro ele. Do que se trata? É um indicador de força relativa, de volume relativo, né? Então, basicamente, os candles azuis são candles de baixo volume. E aí, quando você vê um candle amarelo, significa que esse candle teve um volume relativamente mais alto do que os anteriores. Quando a gente tem um candle vermelho, isso é muito forte laranja, né? O degradê é azul, branco, amarelo, laranja e vermelho. Então, quando você começa a ver candles de cor mais forte, mais quente, isso significa que tem maior atividade institucional, maior volume relativo entrando. E por que eu gosto de usar isso? Porque isso me ajuda a ter uma noção melhor do tamanho da força dos meus order blocks. Vejam que aqui, ó, apesar de ter ocorrido todas essas movimentações de preço, vocês veem que nos pontos onde eu peguei,
Não existe um volume relativo tão grande, mas existe um volume interessante aqui. O mesmo vale nesse caso. O mesmo vale nesse caso. O mesmo vale nesse caso. Agora, se eu entender que essa estrutura de preço aqui veio até aqui embaixo, e isso está sujeito à interpretação, eu poderia dizer que o grande bloco de ordens aconteceu neste candle, nesses dois candles, nesses três candles. Então eu poderia sim estender a minha região de ordem para toda essa faixa e não só para essa daqui, e faria sentido, tá? Faria sentido, mas vamos deixar assim por enquanto. Por outro lado, aqui a gente teve um candle vermelho que chama muita atenção. Só que no gráfico diário, a gente não formou um desbalanço de preço. Ou melhor, se a gente considerar esses três, a gente formou, mas já foi parcialmente, né, mitigado aí, ó. Estão vendo que essa região que havia se formado aí com uma região de desbalanceamento já foi inteira mitigada? Mas o fato de que se formou essa estrutura nos permite dizer que aqui existe sim um order block de baleia que a gente fica de olho aí, tá? Então pronto, agora eu já tenho as estruturas de suporte e resistência, as estruturas de ineficiência de preço, eu já tenho aí indicadores de força e fraqueza baseados em uma série de análises estruturais de preço, e eu posso dizer que pela leitura de Smart Money, eu deveria estar procurando por operações de short, porque eu estou numa tendência de baixa, que viessem buscar regiões desses order blocks e me permitissem um short. Como eu estabeleci aqui a região de change of character, aqui seria certamente uma entrada de short relativamente óbvia para buscar lá o fim desse movimento, tá? Então agora a gente já tem aí o início de uma análise. Quando eu terminei de fazer esse início, eu venho aqui no TradingView, ó, e aí eu pego todo esse monte de coisa que eu fiz no gráfico diário, seleciono segurando Shift e crio aqui uma pastinha e escrevo assim, um dia, porque essa aqui é a minha análise no gráfico diário, tá? Então agora, como vocês podem ver, quando eu apago e faço aparecer, eu tenho toda a minha análise baseada no gráfico diário. E eu tenho inclusive essa operação aqui, que eu posso jogar para dentro lá também. Deixa eu só achar onde ela está, pronto. Jogo para dentro, porque essa aqui é uma operação que faz sentido no gráfico diário. Show de bola? E essa linha de tendência também faz sentido no contexto diário, então eu posso retirá-la aí quando eu falo que eu não quero mais ver minha análise diária. Quando eu clico, eu tenho tudo aí assinalado, certo? Só que eu não paro por aí. Por quê? Porque eu tenho um indicador que me mostra, e aí eu troco de análise, que me mostra pontos possíveis de reversão de tendência. E aqui é que a criança chora e a mãe não vê. Porque eu consigo identificar essa região aqui agora como uma região de provável reversão. Não por causa. Você poderia falar, ah, mas eu também estou vendo aqui um fundo duplo. Ah, mas não sei o que. Você pode ver de várias maneiras. Eu gosto de usar meu robô de inteligência artificial porque eu sei que ele analisa dados aí bem ricos para assumir esse tipo de análise. Agora, quando eu vi isso, eu falo: opa, opa, opa. Por mais que eu tenha uma estrutura de força compradora, eu já vou começar a encarar essa região como uma provável região de reversão macro. Então, ao invés de operar só na ponta da queda, esperando, né, um movimento mais agressivo aí de continuidade da queda, eu vou assumir que existe uma probabilidade alta de essa região agora funcionar não como uma região a ser rompida, mas como uma região importantíssima de reversão de preço para um movimento muito mais agressivo de alta. E se eu conseguir de fato prever esse tipo de entrada dentro de um contexto mais amplo, eu consigo pegar algumas entradas que beiram o absurdo, tá? Entradas que beiram às vezes o absurdo em termos
em termos de risco-retorno. Ah, mas 20 para 1 é muito pouco. É que a gente ainda vai conseguir pegar e melhorar muito esse tipo de análise. Só que o que eu quero que vocês entendam é como que eu combino, né, meus indicadores e minhas análises para fazer a minha estratégia de operar o mercado. E agora que eu tenho aí essa avaliação conjunta, eu vou descer o time frame para começar a analisar somente essa estrutura que me interessa. Todo o resto não me interessa mais. O que eu quero ver é esta região e esta mais ampla. E aí eu desço do um dia para uma hora, tá? Ah, por que que você faz uma coisa numa hora, uma coisa num dia, uma coisa no 3 horas, uma coisa no, no outro time frame? Porque eu gosto assim, tá? Hoje eu estou explicando para vocês como que eu faço. Não precisa concordar comigo, mas saiba que isso é uma forma de operar que costuma ser bem rentável. E agora eu preciso refazer todo o processo. Deixa eu ver se ainda estamos online. Preciso refazer todo o processo aqui no contexto do gráfico de uma hora. Aí eu ativo aqui, vejo, tá bom, eu estou estudando primeiro essa estrutura de preço. Então eu vou começar analisando somente essa estrutura aqui. Eu não quero saber de nada acima disso, porque por enquanto não me importa, tá? Como eu disse para vocês, eu estou tentando achar um short nessa operação de smart money, mas eu já quero também, quando o preço fizer a reversão, achar uma ordem de compra, prevendo que a gente está iniciando uma tendência de alta, uma vez que meu robô assinalou uma alta probabilidade disso estar acontecendo, tá? E aí como que eu faço? Eu pego aqui e começo a analisar então essa estrutura de preço no gráfico agora de uma hora. E não sei se isso aqui ia ser ou não ia ser uma quebra de estrutura e blá blá blá. Eu vou assumir que foi, tá? Porque não vai fazer diferença mais para frente. Porque vai ter muita coisa acontecendo. Uma vez que isso aconteceu, eu posso dizer que esse pullback, buscando essa região, pode sim ter sido uma indução ao erro. Eu acredito que isso pode sim ter sido uma pequena indução. E se de fato isso aqui foi uma indução, eu tenho aqui o inducement. E tendo inducement, eu tenho isso aqui como um novo fundo, que ao ser rompido, cria uma estrutura de preço de um BOS. E aí eu tenho um novo impulso de queda com um único pullback. Esse pullback ainda não foi retestado. Aí eu tenho aqui uma nova estrutura de queda, olha que interessante. Ela vem, volta, vem, volta e cai. Mas aquela pode ter sido entendida. Quer ver o que que me interessaria? Se eu descer um time frame, esse candle aqui tem que ser analisado com calma. Este candle aqui. Por quê? Porque ele pode significar várias estruturas de preço diferentes, tá? Com o tempo, galera, às vezes você tá vendo esse vídeo, você caiu de paraquedas e tá falando, meu, tô entendendo nada. Mas esse é o tipo de coisa que eu tô fazendo hoje, mais para mostrar para vocês como que é o trabalho no dia a dia. E com o tempo vocês pegam a manha e nada, e é muito mais rápido, porque você bate o olho e você já pensa, né? Então o que que aconteceu? A gente sabe que ele é um candle de queda, então ele abriu aqui, fechou aqui, teve uma sombra inferior, uma sombra superior. Então, quando ele abriu, ele pode ter ido para cima, descido até lá embaixo e acabado aqui. Essa é uma coisa que ele pode significar. Ou ele pode ter feito algo completamente diferente, que é menos provável, mas às vezes acontece. Ele pode ter ido para cá, ele subiu até lá em cima e depois ele acabou embaixo também. Vocês veem como é diferente a interpretação em cada um dos casos? Porque se ele fez isso daqui e o candle anterior estava aqui, basicamente o que ele fez foi retestar essa região e induzir ao erro. Até porque ele pegou aqui a liquidez, ó. Ele foi um pouquinho mais alto do que esse candle anterior. E se isso de fato fosse num contexto aí micro,
o que aconteceu, aí eu tenho um inducement aqui. Então eu preciso olhar com calma. Não vai fazer diferença da análise, não vai fazer diferença no resultado final, porque isso aí já foi, mas eu estou usando isso como um exemplo. Vamos ver o que aconteceu nos 5 minutos. Realmente o que ele fez foi, ele foi para baixo e voltou. Então a história contada por esse candle é esta daqui e não esta daqui, tá? Não esta daqui, tá? Então isso aqui não foi passível de ser interpretado como uma indução ao erro. Show de bola? Nossa, mas que complicação! É para quem gosta. Então aqui não houve uma indução, a gente tem uma queda importante, mas essa região vem a ser retestada. E agora sim eu quero ver nessa região sim, uma região de indução a erro. Eu poderia inclusive dizer que essa indução, opa, isso aqui já é no gráfico de 1 hora. Eu poderia inclusive ter dito que aqui, ó, quando fez esse movimento, fez um pullback maior e fez essa ruptura, aqui a gente pode ter tido uma pequena indução ao erro, mas eu estou satisfeito em enxergar essa região como uma indução. E aí, se isso aqui é uma indução, eu tenho um longo processo de lateralização que poderia sim ocasionar, né, uma ruptura com continuidade, mas que isso não aconteceu até agora. Show de bola? E onde que está para mim, considerando essa região do meu BOS, onde que está para mim o choque? Ai, ai, agora eu vou dar para vocês um nó na cabeça. O choque seria aqui, né, na região de topo, depois da quebra de estrutura. Seria aqui, né? Então você teria visto um choque no 1 hora, quando a gente fez essa movimentação de preço aqui, com 2 candles consecutivos, um caçando a liquidez subsequente do outro. Para mim aqui já aconteceu, tá? A quebra, o choque, né, no caso. Show? E se eu falar para vocês que eu não vou usar isso aqui nem isso aqui como referência? Aí vocês ficam doidos, né? Sabe por quê? Porque quando eu puxo o gráfico diário, lembram que eu falei que eu estou vendo essa região aqui como uma estrutura de reversão mais provável por causa do meu robô de inteligência artificial? Então existe uma coisa interessante que é a seguinte: geralmente quando a gente tem uma estrutura de preço para cima, você tem lá alta, baixa, quebra de estrutura, aí você forma o tal do inducement, às vezes até busca uma liquidez um pouco mais baixa, rompe, faz uma nova quebra de estrutura. Eu só vou considerar essa que vocês ignoram porque está simplificada, eu não fiz inducement nada. E aqui você tem um BOS, né? E aí, quando você tem um BOS, a sua região natural de choque seria essa daqui. Para você falar que a estrutura de alta se rompeu e a gente começou uma estrutura de baixa, eu precisaria ver o preço retornar até essa região, num movimento que geralmente não é linear, dá umas fakeadas e vem e rompe, né? Só que existe um caso especial. Aqui, vocês já sabem que essa região aqui seria o que a gente chama de indução ao erro, uma região de indução ao erro, tá? E aí o choque seria no fundo principal anterior à quebra de estrutura. Só que existe um caso especial. Se isso aqui eu estou fazendo a análise no gráfico de 1 hora, só que no gráfico de um dia eu tenho aqui uma zona de reversão, eu chamo isso aqui de inducement shock. Ao mesmo tempo que ele é uma indução a erro, para mim, eu também já considero isso aqui um choque. E se eu considero um choque, agora vamos supor que o preço fizesse isso, eu já consideraria aqui uma indução ao erro de um movimento de baixa, isso mesmo. E aí, se eu viesse para tentar
buscar novamente essa região, eu já começo sim a pensar nisso aqui como uma região de abrir um short no mercado na revisita do order block que se forma nessa região aqui. E se isso aqui já foi um inducement e um choque, aqui eu já tenho um BOS de uma estrutura de baixa. Nossa, mas por que que você está falando isso? Porque essa reversão no tempo gráfico de 1 hora aconteceu dentro de uma região de alta probabilidade de reversão no gráfico diário. E isso aqui me faz antecipar a reversão. Eu fico mais confiante de que a indução ao erro é mais do que uma indução, tá? Isso aqui é uma estrutura bem avançada e é só para quem já sabe Smart Money aí, senão você não vai entender. Mas eu acho que tá dando, né? Para quem curte o negócio. E por que que isso aqui é relevante? Porque quando a gente chega em uma estrutura como essa daqui, a gente ainda não tinha no gráfico diário. Vamos lá, vamos separar e eu mostro para vocês na prática o que que eu faço. É mais avançado, hein, galera? Se você tá gostando, deixa o like, se inscreve no canal. Se você acha que dá para aprender, e dá, eu falo para vocês que dá. Quando a gente olha só no gráfico do perfil diário, aqui a gente não era uma zona relevante. Só que eu falei para vocês que eu tive o meu robô dando isso aqui como uma zona importante de reversão quando ele printou este candle verde, tá? Me mostrou que existe uma alta probabilidade de que isso aqui seja uma reversão. E se isso aqui pode ser uma reversão, então... calma aí, que aqui é assim, é feito tudo ao vivo, rapaziada. Então, quando eu vejo no gráfico de 1 hora, essa primeira indução na região que foi vista posteriormente como de reversão, eu reavalio isso aqui não mais como uma indução, mas como um inducement shock, como um caso especial. Inducement shock. E aí eu consigo entender que essa região aqui, ela passa a ser uma região que me leva a uma troca. Opa, deixa eu só deixar certinho. Pegar aqui o topo, que é isto daqui, certo? Estão acompanhando? Pronto. E aí eu quero que agora isso daqui não seja mais só um inducement lá atrás. Isso aqui virou um choque e o novo reteste disso aqui virou um BOS já. Ele fez um choque, voltou para baixo, fez um inducement, não rompeu a mínima, e agora a ruptura disso aqui é uma nova quebra de estrutura. E agora eu estou olhando para essa movimentação de preço como uma movimentação absolutamente altista, em que isso aqui não faz sentido. Você viu como mudou completamente? Vocês viram como mudou completamente a análise por causa de algumas decisões interpretativas que eu fiz? Essa é a arte, galera, de ser trader. Essa é a arte, tá? Isso aqui leva a gente a pensar o mercado de maneira mais autônoma, baseada em princípios e não em regrinhas, tá? Eu acredito que é por isso que robô não performa tão bem que nem trader normal, porque robô não faz esse tipo de sutileza. Então, galera, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma quebra de estrutura já de um movimento de alta no 1 hora. E como toda quebra de estrutura no movimento de 1 hora, eu agora começo a procurar por oportunidades de entrada no long. E aí o que que vocês vão ver? Agora fica fácil, né? A gente vê a ruptura com força, com uma lateralização aqui que depois é perdida. Então a gente está vendo aqui uma indução ao erro. Isso aqui é uma indução numa hora. E aqui eu tenho a ruptura potencial, né? A quebra de estrutura potencial. Quebra de estrutura para cima de 1 hora. Só que da mesma maneira como isso aqui continua abarcando toda essa região,
eu continuo tendo essa região de preço mais profunda aqui, com uma região de absoluto interesse para mim, porque isso aqui continua sendo uma região de importância. Só que eu já vi a reversão de preço, eu já vi isso aqui não mais como um boss, mas agora ele seria um choque de uma hora. Por que que ele seria um choque? Porque eu já estou considerando essa estrutura como uma estrutura de alta, diferente do que eu tinha feito antes. Show de bola? Na verdade é aqui, né? Porque aquela ali já foi. Aí, ó, como diz o Milton Leite, que beleza, tá? Pronto. Agora eu tenho uma estrutura bem montadinha de preço, que leva em conta especificidades que vocês não vão encontrar em livro, para vocês interpretarem de maneira mais autônoma, mais interpretativa, o que que realmente está acontecendo com a movimentação de preço. E aí vocês já sabem, quando a gente está numa tendência de alta e o inducement aconteceu, todo order block que eventualmente se forme depois do inducement é uma oportunidade de entrada. Então aqui se formou um order block, vamos ver ali no VAR. Não, não se formou, não teve Fair Value Gap. Aqui a gente teve um Fair Value Gap? Tivemos. O que é o Fair Value Gap? É essa região que não é retestada, né? Aqui, ó. Só que tudo isso aqui é um grande order block. E essa região é uma região de compra. É uma região de liquidez interna, tá? E se a gente for mais fundo, a gente vai achar uma outra região de liquidez interna aqui. E aí vocês vão ver que esta região também aparece como uma região aí de liquidez interna. Lembra que eu falei que eu ponho até aí o máximo de tempo possível? Que eu gosto de ficar com essa análise aí para ser revista ao longo do tempo? Agora eu já tenho aqui duas regiões de interesse para pensar em compras. Mas vamos continuar? Mais um order block aqui, de relevância, porque ele foi anterior a uma grande movimentação de preço. E aqui, ó, você também tem um order block. Só que você vai dizer que esse order block é tudo isso aqui, ou você vai dizer que esse order block é só isso aqui, ou você vai dizer que o order block é esta região, ou é esta região, e aí não teria Fair Value Gap. O que você faz, meu amigo? Mais uma vez, não existe resposta para isso. Eu vou considerar o aspecto mais fundo como uma região de interesse e vou pegar somente o topo dessa região aqui como meu order block. Poderia ter feito diferente, poderia dizer que nem tem order block ali, tá? Por causa do candle anterior. Ah, pera aí, eu vou explicar para vocês, porque a ideia é essa, né? Explicar as partes mais intrincadas que geralmente ninguém explica. Ó, geralmente, galera, quando vocês têm um suposto order block, você tem que entender que isso aqui é só um inside bar deste bloco maior, tá? Então, teoricamente, a região teria que ser expressa assim. E aí, como não houve formação de Fair Value Gap, isso aqui não seria uma região de order block propriamente dita. Mas, cara, isso aqui, gente, é uma arte, como eu disse, depende da sua visão. Eu acredito que houve sim uma ineficiência de preço nessa região, houve sim uma região de ineficiência que não é só a região do order block, mas pega essa busca de liquidez. Formou-se um fair value gap entre essas duas estruturas, e isso me faz acreditar que aqui é um ponto de interesse para eu procurar por possíveis compras. E agora eu já tenho aqui uma estrutura de uma hora que me dá uma alta probabilidade de pegar movimentos de alta. É isso mesmo. Numa hora eu já estou com uma estrutura de alta. Show de bola? Então o que que eu quero agora? Eu quero abrir longs. E aí eu vou pegar aqui em cima e vou ver esta região aqui como uma outra região que pode para mim ser entendida também como uma grande região de um grande order block. Eu puxo até lá em cima, sim,
simplesmente porque eu gosto. O que que vai mudar isso aqui na minha análise? Vai mudar que na hora de pôr seu stop, você pode pôr um pouquinho mais acima aí com segurança. E voilà, temos aí uma região de possível reversão dessa movimentação de alta. E agora, galera, eu já estou com a faca e o queijo na mão, porque eu já tenho toda a minha análise para essa estrutura de preço. Às vezes eu já pego e já adianto aqui para o caso de uma ruptura em alta, alguma outra zona de especial interesse, aí eu volto para os meus indicadores de volume que eu gosto de usar, e eu fico procurando, putz, olha esse candle laranja, me chama atenção, olha esse candle vermelho e esse order blockzão aqui, antes, pô, isso aqui é interessante. Deixa eu pegar aqui e demarcar essa região. Será que já foi mitigado? Opa, parece que não. Então, para mim, isso aqui tem um certo grau de interesse. E eu acredito que essa região vai ser uma região de